É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Quero convidar nosso amigo Leandro para fazer a oração aqui, para que Deus possa conduzir, abençoar e abrir os nossos corações para ouvir a mensagem. Convido você, querido rádio ouvinte, a curvar a fronte junto conosco. Vamos falar com o nosso amado Deus. Grandioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede nessa tarde. Mais uma vez, Senhor, abrir a tua palavra. Teu bom e santo Espírito se faça presente nesse momento. Amém. Conduza esse estudo. Vai também ao encontro de cada coração que nos ouve nesse momento. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Sabendo, Senhor, que o inimigo tem feito coisas acontecer aqui para atrapalhar a tua obra, mas que ele seja repreendido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí. Como eu falei, né? Vamos falar sobre arrependimento. Hoje, graças a Deus, temos mais tempo, né? Devido aos contratempos que teve. Uhum. Então, nós vamos poder debater mais, né? E Conversar um pouco mais, conversar mais um pouco mais. E a gente sempre diz, né? Todas as perguntas aqui, elas já são elaboradas, né? Pelo o livro, né? Do que a gente tem um estudo, que é o estudo... Estudos bíblicos, Estudo né? bíblico. Guia de orientação e estudo das Escrituras Sagradas, né? Quem quiser adquirir, né? Tem a Casa Publicadora Brasileira, você pode fazer o seu pedido, ou através de outros sites, né? A gente recebeu diretamente de Paulo Henrique, né? Desde já eu agradeço, né? Uma peça fundamental aqui no nosso programa Escola Bíblica. E é isso aí. E aí são as perguntas, né? Já são elaboradas nesse livro. E aqui a gente vai, né, falar o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz, porque por mais que a gente comente, né? Mas tudo é baseado pela Bíblia. E se alguém chegar a se equivocar e falar algo que não esteja, pode entrar em contato com a gente e a gente está disposto, né, a chegar a uma conclusão. Estamos aqui para aprender também, né? Isso Rigo? mesmo, isso mesmo. Todos somos aprendizes. Então aqui estamos aprendendo com o nosso professor, que é Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quem é chamado ao arrependimento? Quem é chamado ao arrependimento? No caso dessa pergunta, né? Para quem o próprio Cristo faz esse convite, né? Isso mesmo. Ok. Lá em Lucas, capítulo 5, e o verso 32, está escrito: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, como você pode ver aí, né? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? Um verso antes ele diz: os sãos não necessitam de médicos, né? Mas sim os doentes, né? Alguém poderia usar desse texto aqui? Não. Então quer dizer que existe pecadores e aqueles que não são pecadores, né? Bom, esse texto não está falando bem isso, né? A gente que tem que olhar basicamente o contexto, né? Onde ali os fariseus, os publicanos, estavam condenando a Jesus Cristo porque ele comia com pecadores e publicanos, né? Publicanos, nesse caso, a gente poderia considerar os corruptos, né? Da época de hoje, né? Aqueles cobradores de impostos, né? Que fraudavam ali, né? As pessoas da sociedade, né? E ali os pecadores, né? Jesus comia com eles, né? E Jesus mesmo falou: não vim buscar os santos, né? Os que não necessitam de arrependimento, né? Mas sim os pecadores que necessitam de arrependimento. Então é uma resposta para os fariseus Que se achavam santos, né? que se achavam santos, né? Que se achavam dignos, né? Que se achavam que não tinham pecado nenhum, né? Então Jesus estava querendo basicamente dizer isso: olha, se vocês não necessitam de arrependimento, né? Não necessitam de médico, então não é para vocês que eu vim, então é para eles, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A segunda pergunta, ela já complementa já a primeira, né? Ela diz o seguinte: quem acompanha o arrependimento?
que acompanham o que arrependimento. acompanha o arrependimento, né? O que vem junto, né? Isso. Logo após o arrependimento. Justamente. Isso eu acho que é mais ou menos essa a pergunta. Isso Pode ir. mesmo. Continuamos no livro de Lucas, né? Agora capítulo 24 e o verso 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O que é que acompanha o arrependimento, né? Logo quando você se arrepende, né? Fez alguma coisa errada, praticou algum mal, alguma maldade, algum pecado. Quando você se arrepende, o que é que acontece? Não, logo você pede perdão pelos seus pecados, não é isso? O que é que acontece após? A remissão dos pecados. Jesus Cristo morreu justamente para pagar o preço do pecado, né? Todo aquele que pecar, o João mesmo fala, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? Que morreu para a remissão dos pecados. Aí Deus vai lá, pela misericórdia de Jesus Cristo, né? E pelo seu amor, ele perdoa os pecados. Então é isso. Então, o que é que acompanha o arrependimento? A remissão dos pecados. Automaticamente, quando você se arrepende, você é perdoado do seu pecado. E a terceira é como pode o pecador ser conhecido? Não. Como pode o pecado ser conhecido? Como pode o pecado ser conhecido? Ah, sim. Agora sim, né? É. João, temos vários versos. João 3,20, que aqui diz lá, Leandro. Como pode o pecado ele ser reconhecido, né? O que é que diz a palavra de Deus? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, né? Ó, o verso 15 do capítulo 4 de Romanos, ele diz assim, ó: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, né? Aí a gente tem o versículo 13 do capítulo 5, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, né? Deixa eu só ler mais outro versículo bíblico aqui que diz assim, o verso 9 do capítulo 7, né? Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, né, a lei, reviveu o pecado e eu morri. Então assim, sem lei não há pecado, né? Porque diz lá 1 João, acho que capítulo 2, versículo 4, eu acho que é isso, né? Que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão. Quando você tira a lei, você não tem pecado, né? Você não tem uma lei para poder afirmar, você errou nisso, você pecou nisso, né? Então, é isso aí, né? Como pode o pecado ser conhecido? Pela lei. O que é que diz a lei? A lei diz, não matarás, quem mata é transgressor da lei, porque matou, né? Porque a lei diz que é para não matar. Então é isso. Isso mesmo. A quarta pergunta, ela já diz o seguinte: quantos são pecadores? Né? Uhum. Ela quer dizer aí quantos são pecadores, né? Quais são as Ok. pessoas que são pecadores? Não é isso? Romanos 3,9 nos diz: pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então a Bíblia Sim. deixa bem claro, né? Estão Que debaixo do todos- pecado é porque são pecadores, né? que todos nós somos pecadores, né? Eu gosto de olhar, Rigo, sempre o contexto, né? Da mesma forma como eu olhei o contexto, né, do primeiro verso que a gente leu, né? Quando Jesus disse, ó, eu não vim, né? Para os sãos, né? Os sãos, né? Eu não vim chamar os justos, Uhum. né? Mas sim os pecadores ao arrependimento, né? Alguém poderia dizer, ah, Jesus realmente estava em busca dos pecadores. Aqueles que não eram, eles não estavam indo atrás, né? Então, e dessa mesma forma a gente tem que olhar o contexto aqui, né? Como ele diz, pois já dantes, né? No caso, demonstramos, o Paulo, ele mostrou para aqueles judeus que estavam condenando os gentios de serem pecadores, por isso que eles não tinham a graça de Deus, né? Que a salvação não era para eles, e sim para os judeus, né? Porque se achavam justos, porque diziam eles que guardavam a lei. Mas o próprio Paulo aqui, no capítulo 2, por exemplo, no verso 3, diz assim, ó:
No verso 1, né? Portanto, és indesculpável, ó homem, que julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, os judeus estavam condenando o gentio pelas coisas que eles praticavam, mas, no entanto, eles estavam fazendo a mesma coisa, né? Olha só, ele chamou até guia dos cegos, né? Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Ó, ele diz assim, ó, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, mas vocês estão furtando. Dizes que não deve cometer adultério e cometes. Abominam os ídolos e lhes roubas os templos, né? Ou seja, aí ele diz, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, eles estavam sendo hipócritas, né? Porque eles disseram, não, a salvação é só pra gente. Para os gentios, os gentios não vão ser salvos porque eles não eram circuncidados, eles não guardam a lei. E Paulo foi a dizer, vocês estão transgredindo também, ó. Tô apontando para vocês que vocês são transgressores da lei. Aí por isso que ele diz, né? Olha, todos, já demonstrando que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Então, todos vocês são pecadores. Não adianta vocês se considerarem como justos, porque vocês mesmos são transgressores da lei. Todos, na verdade, são pecadores, né? Eles usavam a lei para próprio julgar a nação. E elas próprias não serviam para elas, né? E a lei não ficou para apontar, né? Ela própria ela já tem a própria definição dela mesmo. É um espelho, né? É só você olhar para a lei, entendeu? E você ver as manchas do seu pecado, né? Entendeu? Então a lei servia para os outros, mas para eles não servia. Aí você vê engraçado, por isso que Jesus dizia que eles eram hipócritas, e eram hipócritas mesmo, né? É aquela pessoa que diz que vai fazer algo, mas não faz. Mas não faz, né? Pede para o povo fazer, mas não fardos faz. pesados nos ombros dos outros, mas não querem carregar, né, os seus fardos. Justamente. Então vamos prosseguir, né? A quinta pergunta, ela já diz o seguinte: que trazem sobre si mesmo os transgressores? O que traz sobre si mesmo os transgressores? Transgressores, né? Ok, Efésios 5, 6, o que é que diz lá para a gente poder comentar e responder essa pergunta, Leandro? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que trazem sobre si mesmos os transgressores? A ira de Deus, né? Deus, ele se ira, né, com aqueles pecadores voluntários, né? Aqueles que cometem pecados, não por ignorância, né? Mas sabem que é pecado, mas vão lá e cometem, né? Continuam na prática do pecado. A ira de Deus repousa sobre essas pessoas, né? Sobre os filhos da desobediência. Então é isso. O que é que acompanha? Vamos abranger mais aqui o nosso estudo. Vamos para mais perguntas, né? Já a próxima pergunta, ela diz o seguinte: que leva a alma a reconhecer sua condição pecaminosa. O que leva a nossa alma a reconhecer a nossa própria condição pecaminosa? Que leva ou quem leva? Que leva. Vamos botar para quem leva a alma a reconhecer a sua condição pecaminosa. Então, quem faz o homem conhecer e reconhecer que ele é pecador, que ele cometeu algum delito, algum pecado? Quem é, Leandro? Quem é? João 16:8 nos diz: e quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado. Convencerá o mundo do pecado, né? Ele, o Consolador, aqui, se você olhar no contexto, Jesus Cristo está falando, né, do próprio Espírito Santo, né? Aquele que veio convencer o mundo do pecado, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, quem é que convence o mundo do pecado? Quem é que faz a alma reconhecer sua condição pecaminosa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está ali, né? É ele que fala a nossa mente, né? Por isso que a gente precisa estar com a mente sã, atenta à voz do Espírito Santo, né? A Bíblia diz: quando te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz de trás dos teus ouvidos dizendo: este é o caminho, andai por ele.
essa voz que muitas vezes ouvimos, né, que muitas vezes apela aos nossos corações, é a voz do Espírito Santo, dizendo em que caminho a gente deve seguir. Não é isso? Isso mesmo. E amém, né? E amém porque o Espírito Santo ainda está nessa terra, né? Mas sabemos que um dia ele irá se retirar, né? A maldade do homem Na não... realidade já está fazendo isso já, né? Aos pouquinhos está Aos se poucos, retirando. É, diz assim que o meu espírito não agirá para sempre no homem, né? E quando veio o dilúvio, né? O Espírito Santo estava sendo retirado da terra porque a maldade do ser humano estava tão grande que o Espírito Santo já não podia, né? Continuar, né? Continuar com o ser humano, né? Porque quando há pecados voluntários, né? A Bíblia diz que não resta mais sacrifício, né? O sacrifício, né? O sacrifício de Jesus Cristo, ele cobre todos os pecados, mas para aqueles pecados que o ser humano se arrepende, né? Porque que o ser humano cometa algum pecado e não se arrepende, não tem como ele perdoar dos seus pecados, né? Porque não há arrependimento. E à medida que Então, você vai rejeitando, né, a ouvir o Espírito Santo, Isso. você vai se distanciando cada vez mais. Distanciando. Endurecendo o coração. Endurecendo seu coração. Exatamente. Distanciando cada vez mais. Aí fica difícil. Exatamente. Verdade. Mais Arrigo? Vamos para 7, né? Quais são as perguntas convenientes a serem feitas pelos que foram convencidos do pecado? Ele, no caso, ele foi convencido do pecado. Ele reconheceu a sua condição pecaminosa, né? Reconheceu que ele ali cometeu um pecado contra Deus, né? Quais são as perguntas feitas por essas pessoas, né? O que é que ele deve fazer, né? O que é que eu e você devemos fazer após isso? Atos 2, 37 nos diz: Que faremos, varões irmãos, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Uma de Atos 2:37 e Atos 16:30, né? O próprio ali na descida do Espírito Santo, onde os discípulos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e ali começaram a falar em línguas, né? Em outras línguas que estavam diversas nações ali, né? Era considerado o dia de Pentecoste e todos os judeus que estavam ao redor do mundo vinham para poder celebrar a festa de Pentecostes, né? Então, o próprio Pedro ali, ele, no seu discurso, ele falou, vocês foram quem mataram, né? Mataram a Jesus Cristo, né? E eles reconheceram a sua condição pecaminosa e eles se arrependeram e eles fizeram essa pergunta, né? Que faremos, irmãos, então, mediante tudo isso, né? Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar agora? Essa é a pergunta que todo sincero, né, cristão deve fazer, né? Uhum. Então, é isso. Essa é a pergunta. E a 8, ela já diz o seguinte: quais são a resposta do livro inspirado a essas perguntas? Olha, então vai vir agora as respostas, né? As respostas, Quais né? são as respostas do livro inspirado a essas perguntas? Atos capítulo 2, 38 e 16, 31. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém. Então, o que é que nós devemos fazer, Pedro, agora? O que é que nós devemos fazer para os demais discípulos, né? E ele disse, vocês têm que se arrepender. Após vocês se arrependerem, vocês precisam ser batizados, né? No nome de Jesus, né? A Cristo, para o perdão e a remissão dos vossos pecados, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Os judeus ali naquele momento, né? Muitos dos judeus não reconheciam Jesus Cristo como seu Salvador. Não aceitavam a Cristo, né? Como o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Muitos, né? Então, e muitas pessoas usam, quero até abrir um leque aqui, né? Desse versículo, né? Para dizer que a gente tem que ser batizado só no nome de Jesus, né? O batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava errado ali, foi um acréscimo, né? Que a igreja grega lá acrescentou, né? Mas
Não é bem isso, né? Como eu sempre falo, a gente sempre tem que ler o contexto. Quando ele fala que deve ser batizado em nome de Jesus, é para que eles aceitassem a Jesus, porque essa é uma nova verdade para os judeus que não conheciam a Jesus. Então, para você fazer parte dos filhos da fé, para você ser salvo, você tem que acreditar em Jesus e ser batizado no nome dele. Aí você vai ser salvo. Então, esse é o contexto, né? Muito bem. E agora? Muito bem. Vamos para 9, né? Que será constrangido a fazer o O pecador, né, arrependido, né? pecador arrependido. Que será constrangido a fazer o pecador arrependido, né? Então, o que é que ele tem que fazer? Salmos 38, verso 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, ó, aqui tem outra dica aqui, né? Quando você comete algum pecado, né? Você tem que confessar aquele pecado. Ó, não é simplesmente, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Não é simplesmente dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados E pronto. e pronto. Não, mas que pecado, né? Eu sei Ele é específico. que Deus conhece Ele todas sabe, as né? coisas, né? Por mais que eu suba no mais altos céus, que desça nas nas mais profundezas da terra e do mar, lá eu estou, né? Uhum. Então ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Mas ele quer que Mas você reconheça quer o que você pecado que você reconheça está cometendo. está cometendo e pedir perdão pelo aquele pecado específico. Sabe por quê? Porque quando eu peço perdão pelo aquele pecado específico, aí geralmente o ser humano sempre volta a cometer os mesmos erros, né? Já pensou? E ele toda vez diz, Senhor, perdoa por esse pecado aqui, Senhor. Aí toda vez, Senhor, perdoa por esses pecados. Ele mesmo vai reconhecer, poxa, eu tenho que mudar. Uhum. Eu estou falhando nisso, eu tenho que vencer esse pecado. Não é possível, né? E quando a gente especifica, né, aquele pecado, né, a gente realmente vê o quão a gente necessita da graça do Senhor para poder vencer esse pecado. Agora, quando a gente diz, perdoa os nossos pecados, né, é como se tivesse assim, não, o Senhor sabe que eu sou pecador mesmo, o Senhor perdoa aí e tal, e depois vão à prática novamente. Tá errado, não pode ser assim. Então, você tem que confessar a sua iniquidade e você tem que se afligir, né? Por causa do seu pecado. Você simplesmente não pode dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Se você realmente não sentir tristeza pelo seu pecado, então não houve arrependimento aí verdadeiro, né? Consequentemente, não vai haver perdão. Temos que afligir a nossa alma, né? O que é afligir? É você ficar triste pelo pecado que você cometeu. Aí sim, aí você vai ser perdoado. Como um Davi, né? Davi pecou. Confessou o seu pecado especificamente, né? E se afligiu, né? Chorou ali, se amargurou, né? Tem até um capítulo, né, que ele escreveu ali, né? Isso mesmo. Muito Vamos bem. lá. Muito bem, vamos continuando. Vamos para 10 agora, né? Uhum. Que produz a tristeza segundo Deus. Que é que produz a tristeza segundo Deus, né? Uhum. Segundo Deus, né? Porque tem tristeza que não, às vezes não é arrependimento, né, pelo pecado, é simplesmente remorso. Né? Então, remorso não pode ir. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ok. Então, porque essa é a 10, é isso? Para Isso. 10. Ah, tá. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, né? Então, quando ele fala de afligir, né? O Espírito Santo, ele convence do pecado, né? Da justiça e do juízo. Quando ele aflige a sua alma, é basicamente isso. Ele se entristece pelo seu pecado e produz arrependimento para a salvação. Então, esse é o resultado, né? Se você está triste pelos pecados que você cometeu, né? Então você está no bom caminho, né? Agora, a tristeza do mundo, não. Gera morte, né? Isso que a gente vai ver agora, né? Isso mesmo. Pode ir. Qual o resultado da tristeza do mundo, né? Qual é o resultado da tristeza do mundo? 2 Coríntios 7:10. A tristeza do mundo opera a morte.
Então tá aí. Então, ó, só. Quando você olhar para algum cristão aí que esteja triste, né? O cristão ele não pode estar triste, né? Se ele tiver que se entristecer de alguma coisa, deve ser por algum pecado que ele tenha cometido, né? Fora isso, ele não pode ficar triste, né? Embora tenha as aflições, né, do mundo, o mundo anda meio agitado, mas a gente tem que estar em paz com Deus. E nós estando em paz com Deus, então tá tudo bem. E o próprio Jesus diz, né, Gris? Uhum. Para que a gente tem que confiar nele, né? Confiar nele, né? No mundo tereis aflições, né? Isso? Aflições. Mas ter Eu- bom ânimo que eu venci o mundo. Se ele venceu, a gente também pode vencer, né? Mas para isso devemos estar nele, né? Aham. Tem um hino que eu acho que eu gosto mais, é aquele sempre alegre, sempre alegre. É o viver. É o dever, né? Não, o viver do bom cristão. É isso. Você vê. Exatamente. É isso aí. Então, Então- nem sempre quando você vê alguém triste é porque ele está arrependido por algum pecado que ele cometeu, Uhum, né? isso mesmo. Agora, um cristão de verdade, se você vê ele triste, né? Agora, ou ele não está se apegando às promessas de Deus, ou ele está cometendo pecado a todo instante, porque ele só vive triste, né? E isso não pode acontecer, né? Vamos para 12, né? Isso. Como se manifesta a boa tristeza pelo pecado? Olha, como se manifesta a boa tristeza pelo pecado. Uhum. Pode ler, Leandro. Segundo- Ainda em 2 Coríntios, né? Capítulo 7, 11, né? A gente leu o versículo 10, agora é o 11, né? Isso. Vede com grande solicitude operou em vós, ó seres entristecidos, segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo destes provas de ser inocente neste negócio. Então, como se manifesta a boa tristeza pelo pecado, né? Como ela se manifesta, certo? Eu devo ficar triste, né? Tem que me afligir, né? Pelo pecado que eu cometi, né? Olha como diz o texto, né? Vede com grande solicitude operou em vós os serdes entristecidos segundo Deus, né? Porque segundo Deus, né? Opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo, como diz o verso anterior, né? Opera a morte. Opera a morte, né? Ó, aí sim, que defesa própria, né? Que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Então, ele sente tudo isso, né? Quando o cristão sincero, ele comete algum delito, né? Ou como muitas vezes ele comete algum pecado inocentemente, né? Ele reconhece que ele fez alguma coisa errada, ele sente indignação, né? Ele sente temor, né, pelo aquilo que ele cometeu, né? Então é isso que você tem que sentir, né? Se você não sente indignação as coisas más que você faz, então possa ser que você esteja no caminho errado, né? Esse não é o caminho, né, que a Bíblia vos apresenta, né? Então é isso. Que eu coloquei aqui, o que é ter solicitude, né? Uhum. E aqui diz o seguinte: solicitude é basicamente escolher ser sozinho e ser feliz com essa escolha, né? Uhum. Então, Pronto, ok. O significado de solicitude, né? Ver de quão grande solicitude operou em vós, né? isso mesmo. Ok. Ou seja, ser diferente do mundo, né? Não Isso. compartilhar com as coisas do mundo. Isso mesmo. Exatamente. Nós vamos falar agora de um homem aqui que a gente tira o chapéu para ele, né? Esse aqui, Deixa eu abrir lá, já no texto, já pra gente poder explicar melhor, né? já Ok. estamos quase finalizando. Qual é a pergunta aí? É a pergunta 13. Que disse João Batista aos fariseus e saduceus quando os viu chegar para serem por ele batizados? Que disse foi João que Batista, disse né? aí Aos João Batista? fariseus, né? Aos fariseus e saduceus, os né? saduceus. Quando os viu chegar para serem por ele batizados, né? Então, João Batista estava ali batizando, né? E várias pessoas vinham,
né? E ia ali confessar os seus pecados e assim recebia o batismo, né? Por João ali, né? O que é que diz o texto lá? Mateus 3, versículo 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O João Batista, ele é um homem Ele sem não meias media palavras, palavra, né? Ele ali media não, palavra, não. ele não media não, rapaz, as palavras não. Ele falava mesmo e ali com autoridades, né? Que estavam medo, ali não. presentes, né? Mas ele não amansava não para o pecado não, né? Ó, o texto diz, né? Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? E diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, olha só, o batismo é uma coisa séria. O batismo tem que ter confissão de pecados. Porque para você ser batizado, né, a Bíblia diz, né, que você vai se transformar em uma nova pessoa, então tem que ter arrependimento. Você não pode ser uma nova pessoa continuando com os mesmos pecados. Então eles estavam ali. Certo, eles poderiam que eles estivessem ali confessando também os seus pecados. Mas João conhecia o coração deles. Conhecia o coração dele e sabia que eles não estavam verdadeiramente arrependidos pelos seus atos, né? Porque eles não produziam frutos dignos de arrependimento e estavam querendo ser batizados por João Batista. João Batista, ó, não vou batizar vocês não. Vou batizar vocês não, porque vocês não estão demonstrando que estão arrependidos, né? Vocês querem continuar com as mesmas práticas? Então, batizado aqui por mim, vocês não vão ser. Então a gente deve ter muito cuidado com isso. Houve mudança de vida, né? Porque tem muitas pessoas que pensam, não, eu vou ser batizado e assim eu vou mudar a minha vida. Não, você tem que mostrar que você já é cristão mesmo antes, né? As águas ali não vai fazer um milagre, né? Um milagre tem que acontecer primeiro dentro do seu coração, né? Ali é só uma demonstração pública de que você está entregando sua vida a Jesus, pública, mas que a sua vida deve ser entregue antes mesmo do batismo. Então tem que haver confissão. Tudo tem que ter equilíbrio, né, Gleice? Também tem pessoas também que pensam assim também, eu só vou me batizar quando estiver preparado. Tá nunca. E aí o inimigo não vai deixar ele se preparar nunca, Eu já né? pensei assim também. Eu também já pensei Ó, também. deixa eu primeiro consertar as minhas vidas. É claro, mas assim, o que é que está faltando? Você está limitando o poder da graça de Jesus e do Espírito Santo para que haja mudança na sua vida, né? Então, deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Não é você, né? Você tem que ter a fé de Jesus, né? Aqui está a paciência dos santos, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, né? Se Não- você tem a vontade de querer mudar, né? O Espírito Santo vai trabalhar sobre isso, né? Agora também Exatamente. não se batizar por se batizar, né? Porque tem pessoas que se batizam por emoção, É né? verdade. E aí a Aí emoção dá tudo acaba errado, e né? sai, né? Fora, né? Então a gente, quando eu também pensava assim também, não só você, Leandro, mas eu também pensava assim, falei, não, eu vou me preparar, só vou me batizar quando eu me preparar. Só que quando é que ia ser esse preparo? Esse preparo, mas aí eu me lembro de uma pessoa assim, mas você tem vontade de mudar? Eu falei, tenho e eu luto com isso toda vez. Então, se você tem vontade de mudar, então não atrapalhe o trabalhar de Deus. O trabalhar de Você não Deus, quer se né? batizar? Eu falei, Tem que quero. estar disposto, né? Então, Ah. batize e Deus vai trabalhar. Então, A Bíblia diz, né? Desde agora o céu é tomado por esforços e todos os que se esforçam se apoderarão dele, né? Do reino de Deus, né? Tem que haver um esforço, né? Tem que haver... Por quê, Arrigo? Deixa eu falar para você. Quando não há arrependimento, né? Quando de fato não há uma mudança, né? Porque você tem que apresentar ali. Você não tem que dar o estudo bíblico. Você tem que dizer para ela, ó, isso aqui não pode, isso aqui é errado, não sei o que e tal. A Bíblia diz assim, né? Essa é a vida do cristão. Tem até um estudo bíblico nos estudos, né? Que a gente dá, né? Quando alguém recebe, né? Tem lá vida cristã, né? O estilo de vida cristã.
Tem até falando também sobre saúde, né? Tem um tema lá falando sobre saúde e tal. O que você deve comer, o que você deve vestir, como você deve se comportar, né? Então, tudo isso tem que dizer para ele. Então, se ele está apto a mudar de vida, aí sim, ele deve ser apresentado à igreja ali para ser batizado, né? Porque senão, vai ter problemas futuros. Problemas que os pastores vão ter para resolver depois, porque trouxe esses problemas para dentro da igreja. Mas, enfim, não é um tema de hoje. Aqui a gente só né? É porque a gente está com abriu tempo esse aqui. comentário, né? Mas a gente vai voltar para falar sobre a questão do batismo, né? Porque nós temos também estudo falando sobre o Antes batismo. de me batizar, Gleice, eu tive 4 estudos antes de me batizar. 4 só, né? 4 só. E É raro de acontecer alguém que recebeu poucos estudos e está ali firme na igreja, como hoje o Leandro se encontra. infelizmente o pessoal que se batizou comigo, eu estou fora da igreja. Estão fora. Acho que seguiram essa mesma norma, né? Deram poucos estudos, né? Foram pela emoção. Estão fora, só escapou eu mesmo. No meu dia, quando eu me batizei, foram 16 pessoas dentro das águas ali. Até agora só permanece 3. Eu e mais 2 pessoas, né? Eu não lembro dos Aliás, demais. tem eu e outra pessoa, 2 pessoas. Duas Foi pessoas. 3. Um saiu fora. É porque o pessoal acha que a gente vai se batizar, né? E tudo vai fluir, né? Tudo vai ser flores, né? E ao contrário, né? Aí ao contrário, a gente vê que isso é totalmente diferente. Quando a gente se batiza, parece que a perseguição acho que aumenta, né? Aumenta, Porque né? tem que acontecer, né? Eu pensei que acontecer era pra só gente- alegria. Não, aí o Eu pensei pessoal que era não- só mar de rosa. não aguenta, né? Aí tem gente que não, pelo amor de Deus, não. Aí acaba. Mas, enfim, João né? Batista não foi assim, não. Pera aí, rapaz, né? Não é bem assim, não. Então, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. E agora, né, vai ser um complemento que ele disse. Deverem fazer, né? Isso caso, aí. né? Mateus 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então é isso aí. Rapaz, vieram para serem batizados, mas não estavam produzindo frutos dignos de arrependimento, né? Então, juntamente com o arrependimento, Leandro, deve haver reforma. Deve haver Justamente, reforma, né? Tem Eu sei o que eu ia dizer. Tem até um pensamento aqui, né? Um texto aqui do doutor Halley, eu não sei pronunciar bem, mas ele diz assim, ó: não pode haver arrependimento sem reforma. Arrependimento é transformação do espírito, reforma é a correspondente mudança na vida. Então tem que ter reforma, né? Tem que haver mudança de vida. Não tem muito o que falar, né? A gente tem que ser mudado, a gente tem que deixar ser moldado, né? A gente tem que deixar ser lapidado, né? É isso que Deus faz com a gente. É por isso que eu sempre digo, tem gente, eu já escutei gente dizer, mas ser cristão é fácil. Não é fácil não, minha filha, não é ser fácil não. Se você está achando que é fácil, algo que você está fazendo errado, porque para nenhum apóstolo foi fácil, porque para a gente está sendo fácil. A gente às vezes acha fácil porque está sendo vulnerável, está sendo o quê? Convencente, né? Tá deixando as coisas aos nossos olhos, né? Ver aquela ali de errado e fingir que está tudo certo, né? Está sendo convencido às vezes, ou está deixando levar, né? E aonde não é dessa forma, né? Tá errado, tá errado. É bem claro, né? Se você tem coisas que cristão não pode fazer. Não pode fazer, entendeu? Mas é por quê? Mas porque não pode, não tem lugar que não convém um cristão estar. Tem lugar que não convém um cristão estar. Mas eu estou ali com meus amigos, mas não convém aonde você está. Não convém, num ambiente não é apropriado, entendeu? Então é isso. Exatamente. Mas tem cristão que quer ser cristão, mas quer continuar No mundo, com Um pé na igreja e um pé no mundo. Então não dá. Ou você serve a Cristo. Ninguém pode servir a 2 senhores, né? Entendeu? Como diz a Bíblia. É como você serve a Cristo ou você serve a Cristo. Não tem outro termo. Né? Ou você serve a Cristo, não. Você serve a Cristo ou você serve a Cristo. Entendeu? O cristão não tem 2 termos, não. É só um termo só. É um caminho só. Nem frio, nem morno. Justamente. Nem frio, como diz lá o texto, né? E nem morno, né? Tem que ser quente. Exato.
E se não for quente, e se não for, se é melhor você ser frio do que você ser morno. Olha lá o que, pessoal, vê. Não tem meio termo. Não tem meio termo, Jesus não tem meio termo, entendeu? Então vamos lá, continuando, né? Só temos mais 2 perguntas, né, para a gente finalizar, então. Isso mesmo. Quando Deus mandou aos ninivitas uma mensagem de advertência, como mostraram eles seu arrependimento e qual foi o resultado? A gente vai ver agora a diferença agora. Uhum. A gente vai ver agora, a palavra de Deus vai mostrar como é que é o arrependimento que Deus quer que a gente, como cristão... Então, vamos lá para Jonas, né? Jonas é que dá essa resposta, né? Porque foi um fato que aconteceu com Jonas, quando Deus disse para ele ir aos ninivitas, né? Para levar uma mensagem de advertência, né? Porque era um povo ignorante, né? Que não sabia, diz a Bíblia ali, que eles não sabiam discernir, né? Qual era a direita ou qual era a esquerda. A gente já sabe muito bem da história, né? Jonas não fugiu, né, da presença do Senhor, mas Deus arrumou um jeitinho para ele lá e ele cumpriu com o propósito de Deus, né? Isso mesmo. Jonas 3,10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não o fez. Eita, rapaz, tinha um texto muito bom, rapaz, que o Paulo Henrique passou para mim. Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Deus teve misericórdia, né? Deus teve misericórdia. Deus tinha dado uma sentença, eu vou destruir essa cidade, porque o pecado dela tem se alastrado de uma forma avassaladora, né? Então, eu vou suscitar aqui um profeta para que pregue para essa nação, para que eles se arrependam. Agora, se eles se arrependerem, produzir bons frutos de arrependimento, aí eu também vou me arrepender do mal que eu tinha pronunciado para aquela nação, né? Se caso eles se arrependessem, eu não vou destruí-los, né? Mas se caso eles não se arrependessem, aí haveria destruição, né? Então, eles se converteram do seu mau caminho e Deus não fez o mal que tinha dito que faria, né? Ele não fez, no caso, né? E você vê, Gleice, eu acho muito bonito isso em Deus. Deus sempre tem compaixão. Ele sempre tem misericórdia, né? Tanto que até o último momento, quando ele vier e destruir, ele vai ter, nisso ainda vai ser compaixão ainda pelos ímpios ainda. O mundo tá cheio de maldade, não tá? Né? Então, Deus está suscitando pessoas para que preguem as nações, para que se arrependam dos seus pecados. Tem poucos, mas tem. Todos têm a oportunidade de ouvir. Caso não haja mudança, né, infelizmente, quando ele vier, muitos vão ficar e vão ser julgados para a condenação, né? Como diz a Bíblia. Né? E aí, vai dar aquele que quer receber, né? Vai dar segundo as suas obras. Né? Então, continuamos. Vamos encerrar. Finalizar agora, né? A última, né? A última pergunta. E a última pergunta também vai falar também sobre arrependimento também, né? Continua falando sobre arrependimento, né? Mas ela vai dizer o seguinte, que leva os pecadores ao arrependimento? O que é que leva nós como pecadores, né? E aí vamos ver o que Gabriel vai falar. Quem leva os pecadores ao arrependimento? Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que leva os pecadores ao arrependimento, né? A benignidade de Deus, né? O Espírito Santo, ele convence o ser humano do pecado, como a gente viu isso, né? E esse versículo diz que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, o arrependimento, ele não é nem produzido por nós mesmos. É pela misericórdia do próprio Deus é que nos conduz ao arrependimento. Porque se não fosse por Ele mesmo, nós não nos arrependíamos dos nossos pecados, né? Nós não temos essa capacidade, né? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento.
Então, se não fosse pelo Senhor, pela sua graça, nós estávamos perdidos. Ele né? é longânimo, né? Ele é benigno. Deus é maravilhoso. Só Ele que nos dá a graça todos os dias, né? Ao acordar, já é uma graça que Ele tem nos concedido, né? Para que nós possamos fazer diferente do dia anterior que a gente fez, né? Então, isso é o que Deus pede para que a gente faça, né? Que Deus pede para que a gente se arrependa, para que a gente deixe as nossas práticas, né? Práticas que não vai nos levar, como eu disse, a lugar nenhum, se não for a morte, né? E que nós possamos ser transformados, deixar que Deus nos transforme, né? Transforme o nosso coração, né? Tire tudo que é de mal, toda maldade, né? Toda coisa que vem. Por isso que eu sempre digo, quando a gente faz o bem ao próximo, não vem da gente, né? O bem não vem da gente, nada de bom vem da gente, vem de Deus, vem de Deus. Nós, infelizmente, nossos pensamentos são maus, né? Então, mas nós possamos mudar esse pensamento, né? Deixando Deus trabalhar, deixando o Espírito Santo agir em nossa vida, em nosso ser, né? Então, que Deus nós possa abraçar, né? Abraçar essa misericórdia dele, né? Porque ele é longânimo, porque ele é benigno, né? Ele que nos leva ao arrependimento. Antes de partir, ele deixou, né, o Espírito Santo. E é ele que consola. E é ele que nos dá que mostra pra gente, né? Quando a gente está fazendo algo errado, olhe, isso aí não é agradável. Isso aí não agrada a Deus, né? Então, nós possamos a cada dia estar com o Espírito Santo e escutar a voz dele, né? Porque, como nós dizemos aqui, a chegar um momento onde ele vai se retirar. E como o irmão Leandro disse, ele já está se retirando aos poucos, né? O amor de muitos está esfriando a cada dia mais, né? Então, que nós possamos, né, estar cada vez mais perto de Cristo. Porque só assim seremos vencedores. Amém? Muito bem. Eu quero finalizar aqui, mandar um abraço aqui para a Elidiane, né? Sempre está na escuta do nosso programa. E tem achado muito bom aqui, né? E quero também mandar um abraço aqui, um beijo aqui para a minha prima lá de Maceió, a Geviane, né? Mandou uma mensagem aqui para a gente. Bom dia, primo Gleison. Estou agora na hora do descanso no trabalho e ouvindo o programa. Muito boa a mensagem, né? E ela deixou aqui uma mensagem aqui, né? Também, ó. Ô glória, né? O Senhor virá quando todos tiver ouvido a mensagem, não terá nenhum por inocente. Quem tem ouvidos, ouça a palavra pregada e dê crédito a ela para obter a salvação em Cristo Jesus, né? Como diz lá, né? Que este evangelho do reino será pregado para todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, né? Então realmente não terá ninguém por inocente, né? Quando todos tiverem a oportunidade de ouvir a mensagem, então Cristo vai vir para buscar os seus e para dar a condenação merecida para os ímpios, né? Que só fizeram maldade. Então, é isso. Vamos ouvir uma música agora. Depois a gente volta para as nossas considerações finais. Fiquem com a graça de Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.